Hoje a nossa mensagem é sobre a importância dos pequenos grupos. A nossa igreja tem os pequenos grupos, né? E lógico, ela é uma igreja, como ela é uma igreja pequena, né, nova, ela não é tão nova assim, né? A igreja aqui parece que começou faz tão pouco tempo, mas estava vendo esses dias, até fiquei meio, falei, puxa vida, nós estávamos fazendo conta, eu pensei que era 4 anos, né? Pensei que era 3,5, 4, nós vamos fazer as contas, faz acho que uns 5 anos já que começou essa igreja, né? Mas a gente multiplicou ela, metade foi para Pinda, né? Então, na verdade, eu comecei com 2 casalzinhos, eu, minha esposa, o Léo e a Michele, e um outro casal que não está mais na igreja. Começamos lá na casa do Léo, né? Começamos com 3 casais, irmãos. Começamos um PG, um pequeno grupo, na casa do irmão. E no primeiro dia, ainda por cima, foi só 5 pessoas o pequeno grupo, porque o Léo teve que trabalhar. O trabalho dele reveza de noite e de dia, né? Então, foi só 5. Começamos com 6, mas no primeiro dia só tinha 5. Irmão, no segundo dia, já tinha, parece que 8, né, Léo? Foi o Cícero, a família, lembra? No segundo dia já tinha um tanto. E foi indo, a gente passou um tempo na casa dele, depois acabou. As nossas igrejas sempre começam no pequeno grupo, começa na casa, né? Começa na casa. Então, é uma igreja, né, um pouco nova, né? E também, irmãos, a nossa igreja não é grande, porque se você pregar a verdade mesmo, não cresce. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pregar a verdade, cresce. Mas, aos olhos naturais, demora para crescer. Entendeu? Porque, sabe, o ouro, para você conquistar, é tempo, é muito suor, é trabalho, é inteligência, entendeu? Para conseguir 1 quilo de ouro, sabe, 1 quilo de palha é rapidinho, mas o volume é o mesmo, entendeu? Então, não é que sendo fiel, você vai produzir pouco. É que sendo fiel, você vai produzir algo que é verdadeiro. E algo que é verdadeiro, o custo é grande e aos olhos naturais vai parecer pouco, né? Vai parecer pouco. Porque você sabe, né? Hoje tem muitas igrejas aí, tem 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, mas não tem crente dentro, é só, né? São pessoas que não são cristãs, não converteu, né? E aí é fácil, o mundo entrar para dentro da igreja é fácil. A pessoa ir para a igreja é fácil. Ir para Cristo, irmãos, é difícil, não é fácil, né? E o pequeno grupo, ele nos ajuda muito nisso. Pequeno grupo, irmãos, uma coisa, o pequeno grupo ele encurta as distâncias. A pessoa mora longe, tem uma família abençoada aqui que eu amo muito, que continuo amando, entendeu? Que fala, está muito longe e tal, eu vou ir para outra igreja mais perto, entendeu? Né? Então, veja bem, o pequeno grupo, ele já ajuda, né? Encurta as distâncias, porque se a pessoa mora, por exemplo, a 10 quilômetros da igreja, entendeu? Então, mas geralmente ela mora num bairro, a pessoa mora lá numa Mantiqueira, quanto que dá daqui? Não dá 10, mas dá uns 6. Se eu for para vir a pé, ou de bicicleta, ou de coisa, é longe, entendeu? Mas já a igreja crescendo, vai ter um pequeno grupo lá. Então ela já precisa só percorrer essa distância só para os cultos, para o pequeno grupo ela não precisa. A nossa cidade, o nosso lugar aqui é pequeno, a nossa região é pequena, nem tem muita gente longe, todo mundo mora perto. Mas a gente tem que pensar que a igreja vai crescer, a gente pensar que a gente tem igreja em outra cidade. A gente não vive em função só daqui de Moreira. Tem cidades que são grandes, tem gente que mora muito longe, entendeu? E aí, pelo menos no dia do PG é perto, ela vai ter que, né, se desdobrar um pouco, só mais na sexta e no domingo. Então já ajuda um pouco que encurta as distâncias. Mas são tantas as coisas que eu não vou conseguir falar, obviamente, né, num dia só, mas eu vou tentar aqui, né, fazer com que vocês entendam um pouco a respeito da importância desse pequeno grupo. Vamos começar o primeiro ponto importante, o primeiro princípio aqui. A igreja primitiva tinha os pequenos grupos. A igreja primitiva era nas casas, né? Eu poderia citar dezenas de textos aqui, né, que a respeito da igreja primitiva nas casas. Eu não vou citar muitos, porque senão não daria tempo. Eu vou citar o necessário para ajudar aqui na compreensão. Então, Filemon, então a igreja primitiva era nas casas. Filemon 1:2 diz assim:
e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Quer dizer, aqui o escritor aqui está saudando, ele está dando uma saudação à igreja ali, a essa pessoa e a igreja que está na sua casa. Tinha uma igreja na casa desse casal abençoado aqui. Esse casal devia ser muito abençoado. Tinha uma igreja na casa deles. Época de perseguição e tudo, e eles abriam a porta para a igreja na casa dele. O que era essa igreja na casa dele? Era um pequeno grupo, né? Os pequenos grupos nós temos como modelo em média uns 10, vai até uns 15, aí depende muito, né? O ideal é no mínimo 6, no máximo 15, mas ele começou com 6, mas saiu 1, aí a gente não vai acabar com o pequeno grupo, porque é por causa disso, aí acaba ficando com menos mesmo, né? Aí já passou de 15, mas às vezes não tem um líder pronto ainda, tem que ficar com 20 por um tempo e tal, então tem que ter uma certa flexibilidade nesses pequenos grupos, mas em média, né, de 6 a 15, dá uma média de 10 pessoas por cada pequeno grupo. Então, e tinha isso aqui. A 1 Coríntios, um outro texto, né? 1 Coríntios 16, 9, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa dele. Esse Áquila e Priscila aqui, eles deviam ser muito firmes na fé, entendeu? Porque esses daqui, inclusive, a Bíblia cita mais vezes o nome deles aqui, e eles eram realmente muito ativos na obra do Senhor, né? E tinha uma igreja na casa deles. O que era essa igreja na casa deles? Um pequeno grupo. Colossenses 4,15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Era um pequeno grupo, né? Então, muitos chamam de célula, outros de grupos familiares. Nós entendemos que o mais bíblico é pequeno grupo. É um pequeno grupo, né? Esse aqui é o mais bíblico, né? E essa questão de célula, a igreja antiga que a gente ia chamava de célula. Então, não significa que está errado, não significa que eles vão ir para o inferno por causa disso. Mas eu entendo que o pequeno grupo é mais bíblico, né? E essa questão de célula também teve uma época aí que teve muita gente, né? Muitas pessoas que faziam esses grupos, chamavam de célula, que deu muito mau testemunho. Então, dependendo da região que você vai, fala célula, Deus me livre, isso morde, isso pega na gente, entendeu? Eles estão meio bloqueados com célula, né? Né? Mas esse não é o principal motivo que a gente chama de pequeno grupo. A gente chama de pequeno grupo porque a gente entende que é mais bíblico mesmo, né? Mas tem muita gente aí fazendo os pequenos grupos e chama de célula, e são gente sérias. Não estamos criticando nada não, né? É que tem uma parte menor, eu creio, né? Você sabe que notícia ruim anda mais, né? Então, uns grupos, né, que me falavam, usavam essa terminologia, né, célula, que deram muito mau testemunho e acabou criando uma imagem ruim, principalmente aqui na nossa região, né? Mas nós chamamos de pequeno grupo. Mas tem que ter esses pequenos grupos nas casas. Na igreja primitiva, irmãos, não tinha prédio, irmãos. Não tinha um prédio, a igreja evangélica. Tinha a sinagoga, tinha o templo judaico, mas Jesus foi expulso de lá. Entendeu? Isso aí, Jesus, ele até ia nesses lugares, porque ele era judeu, ele ia, mas você viu que no final já não dava dando para ele mais, que ele chegou a ser expulso da sinagoga. E os apóstolos, a mesma coisa. Entendeu? Então, a igreja era nas casas, né? E não tinha o prédio. Na época não tinha o prédio. Mas eu creio que não tinha o prédio, por quê? Porque a igreja, irmãos, de Cristo, ela nasceu do dia para a noite, não? Então, o que acontece? O prédio não dá para nascer do dia para a noite. Então, eu creio que foi esse um dos motivos, e o outro motivo, lógico, a perseguição, né? A igreja primitiva tinha muita perseguição. Como é que eles iam construir um prédio bonito, tocar trombeta, tchá, 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 vai começar, né? Não tinha jeito, tinha perseguição, eles tinham que fazer as reuniões nos porões, escondidos, né? Então, mas a igreja primitiva, ela foi edificada com base nos pequenos grupos. Eu comparo assim mais ou menos, o pequeno grupo e o culto. Os dois têm a mesma importância. O pássaro tem duas asas. Qual asa que é mais importante? As duas. Com uma asa só ele não voa. Eu entendo o seguinte, que a igreja, se ela não tem um pequeno grupo, ela vai ter dificuldade para voar,
né? Eu entendo o seguinte, veja bem, vamos explicar esse negócio direito. Não significa, tem muita igreja séria, principalmente igrejas reformadas aí, que são sérias, que amam a Deus, que se dedicam, que dão a vida pelas almas, e são sérias, são verdadeiras. Eu não estou dizendo que a igreja que não tem um pequeno grupo são falsas. Eu não estou dizendo que quem não tem um pequeno grupo está errado, não vai para frente, não é correto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, por exemplo, o seguinte. Uma igreja, por exemplo, que o pastor é um homem de Deus, né? Ele prega corretamente, ele ama as ovelhas, ele é um homem íntegro, ele tem uma família íntegra, ele gosta das ovelhas, então, mas não tem um pequeno grupo. Eu posso dar nota 10 para ele como pregador, mas como pastor eu nunca vou poder dar nota 10 para ele, porque ele não vai conseguir pastorear direito, entendeu? Porque o pastor, ele basicamente, ele tem duas funções, uma é ministrar, ensinar, e a outra é pastorear, entendeu? E no culto é o lugar onde o pastor ensina, é onde ele ministra, é onde ele prega, onde ele passa os princípios de Deus, né? E nos pequenos grupos é onde ele pastoreia, é onde ele conversa, onde ele pode conversar, onde ele pode organizar a igreja, é onde ele percebe a música. Tinha 100, faltou uma, e deixou as 99 e foi buscar aquela uma. Por que ele foi buscar aquela uma? Porque tinha pequeno grupo. Porque se não tiver um pequeno grupo, 100 pessoas, tem 100 pessoas, e vem 99, falta uma, eu não consigo perceber que faltou. Mas se tem um pequeno grupo, o líder vem e fala para mim, pastor, lá do meu pequeno grupo faltou fulano. Prestou atenção? É a música ali, entendeu? Então, né, o pastor, ele tem duas funções muito importantes, que é de ministrar, que é de ensinar e é de pastorear. Então, se não tem um pequeno grupo, ele pode tirar nota 10 como pregador, como mestre, como ensinador, mas como pastor, como pastorear, não tem como ele tirar nota 10, ele não vai conseguir pastorear direito. Rapidamente eu vou provar isso aqui na Bíblia. Vamos para o segundo ponto importante aqui, que é a questão da organização. A organização. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que Moisés era um bom pastor? Você acha? Você acha que ele era um bom pregador? Eu não tenho dúvida. Eu não acho, eu tenho certeza. Um dos melhores, né? Eu, de repente, não sirvo nem para... Sem idolatria, é óbvio, mas nem para limpar o sapato dele. Né? Ainda tinha que treinar bastante, orar e jejuar bastante ainda, né? Entendeu? Para limpar o sapato dele. Então, sem idolatria, é lógico. Mas só Deus que... Né? A honra e a glória seja para Deus. Mas a gente reconhece que Moisés era Moisés. E eu... sou eu, né? E nós, né? Somos nós. Tem pastores hoje que acham que eles estão no nível, né, dos apóstolos de antigamente, né? Que o nível é o mesmo, que eles podem também tudo, né? Tá certo, né? Deixa eles, né? Então, mas Moisés era um bom pastor, mas Jetro era o sogro de Moisés, e Jetro deu nota 10 para Moisés como pregador, como ensinador, mas não deu nota 10 para ele como pastor. Você acredita? Olha aqui, vamos ler o texto. É lógico, quando eu estou falando nota, escreveu isso aqui, nota, eu estou falando aqui nas entrelinhas, nós vamos entender aqui, né? Deus não aprovou totalmente o sogro de Moisés. Olha, vamos ler o texto. Êxodo 18, 17 a 21. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. O sogro de Moisés repreendeu. Eu pus a parte principal do texto, irmão, mas eu já estudei o texto todo. Aqui o texto está falando que Moisés, ele estava em dificuldades. Moisés, ele estava em dificuldade, ele não estava dando atenção ao povo direito, ele não estava conseguindo pastorear o povo direito, porque era muita gente, e ele sozinho não estava dando conta. E eu vou ler o texto principal, a parte principal aqui. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo.
pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos, as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, que põem sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Chefe de 10 é o líder do pequeno grupo. Chefe de 50 é o supervisor. Chefe de 100 é o pastor da igreja local. E o chefe de 1000 é o pastor principal da rede toda de igreja. Prestou atenção? Entendeu? Então, o que aconteceu? Olha o que ele diz aqui, o versículo 20. Ensina-lhe os estatutos. Moisés, prega a palavra. Ensina eles, continue sendo esse bom ministro da palavra que você é, mas na área de pastorear, você não está dando conta, você está desfalecendo, você está, entendeu? Então, você já imaginou uma fila enorme para se aconselhar? O texto, se a gente for ler ele todo, diz que passava o dia inteiro a fila aconselhando, né? Moisés aconselhando, depois uma fila enorme para Moisés aconselhar, e o povo horas e horas estava desfalecendo, estava ficando cansado na fila, esperando a vez dele, e Moisés aconselhando a pessoa aqui, e com problema. Já pensou? Moisés aconselhando a pessoa com um problema seríssimo no casamento, e a fila enorme, e outro de trás catucando, está quase chegando minha vez. Moisés, provavelmente eles não falavam isso, mas, né? Que conselho era esse que Moisés dava? Moisés estava fraco como pastor, ele estava bom como ministro, como ensinador, como homem de Deus. A direção de Moisés era perfeita, né? Mas o pastoreio estava em falta, ele estava pastoreando mal, porque ele não estava aconselhando direito, porque ele não estava conseguindo, porque era muita gente, o povo estava ficando cansado, ele não estava tendo tempo para aconselhar direito, entendeu? Então ele não estava pastoreando bem, porque não tinha o pequeno grupo. E o que o Moisés fala aqui, depois se a gente for continuar lendo o texto todo, o que Jetro fala? Fala, as causas pequenas, os chefes de 10, o chefe de 50 resolve, né? E só as causas grandes vêm até ti. Entendeu? Por quê? Se não tem essa organização, tem uma pessoa com um probleminha minúsculo aqui, chegou na frente e eu estou resolvendo, estou perdendo aqui 1 hora para resolver o problema dela aqui, e tem uma outra com um problema seríssimo atrás, e não vou dar tempo de conversar com ela direito. Como é que faz? Entendeu? Se tem um pequeno grupo, a causa pequena, o líder do grupo já resolve, e vem até o líder só a causa mais difícil. Então, o pequeno grupo, não tem como, uma igreja sem um pequeno grupo, ela não tem como ser muito organizada. Até umas 50 pessoas, até eu acho que dá. Mas começou de 100 para cima, 150, 200, 300 pessoas, não tem como organizar sem um pequeno grupo, né? Olha aqui, ó. Presta atenção. Ainda nessa questão da organização. Né? Marcos 6, 39 a 40. Aqui, o contexto aqui é a respeito da multiplicação dos pães. Olha o que diz aqui. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. De 100 em 100, melhor dizendo, e de 50 em 50. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se esse povo aqui, se essa igreja aqui não fosse uma igreja, já estivesse habitualmente organizada em grupos, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, dá mais de 10.000. Se eles não tivessem habituados, se eles não tivessem acostumados, se eles não tivessem treinados no modelo de grupos, de pequenos grupos, você acha que Jesus ia falar, se reúne aí rapidinho em grupo, você acha que ia dar certo, irmão? Mas qual grupo que eu fico? Irmão, aqui não tem 5.000 pessoas aqui, irmãos. Aqui as pessoas é pouquinho demais, irmãos. É pouca gente demais. Eu falo, irmão, reúne um grupo aí para a gente orar em grupo aqui. Não tem jeito, eu já até desisti.
Porque na hora ninguém sabe com quem vai, um grupo fica de 30 aqui, o outro fica de 3 ali, fala, mas peraí, é os grupos mais ou menos do mesmo tamanho. Não dá, irmão, não dá. Por que eles se reuniram em grupo? Eles se reuniram em grupo. Isso aqui demonstra que eles já estavam habituados, eles já estavam acostumados a se reunir em grupos. 5.000 homens, fora mulheres, crianças, dava mais de 10.000 pessoas. Você acha que rapidinho eles iam conseguir se reunir ali? Se eles nunca tivessem feito isso, eles iam conseguir rapidinho se reunir ali para comer, né? O pão e o peixe ali, rapidinho assim, ia reunir grupo de 50 e grupo de 100. Irmão, você não sabe o que é ser humano amontoado, muita gente, irmãos. É difícil. Não? Entendeu? Esse povo já estavam acostumados com os pequenos grupos. Por que ele mandou reunir os grupos? Para facilitar a organização ali. Porque como é que ia sair? Como é que ia começar a servir? Ia servir assim, de qualquer jeito? Como é que ia saber quem já foi servido, quem não foi? Ia por grupo. Então, tem que ter organização. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é um edifício, ela não é uma casa de material de construção. Por quê? Porque um edifício é algo organizado. A casa de material de construção tem tudo que tem no prédio aqui, né? Mas não é organizado, é bagunçado, está tudo amontoado. Entendeu? Então vamos lá. Para frente. Esta aqui é a questão principal dos pequenos grupos. Né? Não, principal não diria. Né? A questão da organização é muito importante. Né? A questão da organização. Agora, essa questão aqui ela é muito importante. Né? A questão aqui ela é muito importante. Eu coloquei aqui a arca, casamento e filhos. Né? Vou explicar. Aparentemente parece que não faz sentido, mas eu vou explicar por que eu coloquei isso aqui. Né? Porque eu vejo o seguinte: a maior dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de frequentar o pequeno grupo, sabe qual é? Tem muitas. Mas eu percebo que a maior dificuldade é a timidez. Porque o pequeno grupo, você acaba sendo convidado a participar, todo mundo dá opinião, fala, pergunta, compartilha a palavra de domingo e tal. Você efetivamente, você participa mais efetivamente. Não, você participa mais. Aqui no culto, você é meio que, né, qual que seria a palavra? Um espectador, né? Você está ouvindo só, você não participa, né? No pequeno grupo não, você participa. Na verdade, no pequeno grupo você vai colocar em prática o que você aprendeu aqui, né? Então, mas o que acontece? Tem pessoas que ela não gosta muito de ir no pequeno grupo porque ela é tímida. Agora aí vem a questão. Eu sou tímido, eu vou só no culto, eu não vou no pequeno grupo, que lá o pessoal compartilha, tem que falar, espera para a gente falar alguma coisa também, entendeu? Então eu não vou no pequeno grupo. Santo Deus, se você é tímido, um dos principais objetivos da igreja é que você perca essa timidez. Se você vem para a igreja e quer continuar sendo tímido, vem fazer o que aqui na igreja? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, entendeu? É síndrome da Gabriela, eu sou tímido, eu quero continuar tímido, eu tenho vergonha, nisso aí eu não vou. A igreja é para quebrar a timidez, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos começar aqui. A arca. A arca de Noé, ela é um símbolo da igreja também. E eu penso que a arca, ela devia ter um certo conforto. Eu penso que sim. Ela devia ter um certo conforto, a arca, porque ela foi construída, Deus que deu as medidas, deu os modos, então eu creio que era algo bem feito. Não demorou 100 anos, não é uma gambiarra não, viu? Foi algo bem feito e ela tinha todo as condições ali de se viver bem. Eu penso que ela tinha um certo conforto. Mas eu creio que tinha algumas dificuldades também ali dentro da arca. Não? Porque um monte de animais ali. Não podia abrir a arca, né, para não encher de água. Então devia ser meio fedido ali dentro, né? Então tinha um certo desconforto ali dentro também. Mas só que ali era o lugar onde estava a salvação. Ali quem não entrou na arca ficou confortável lá fora, mas depois conforto levou lá embora, se afogaram, morreram todos. Né? Então tem vezes que um certo desconforto é para nos levar à salvação, é para nos levar a mudar de vida, é para nos pressionar
a ter uma mudança de vida. Por quê? Se eu venho na igreja, eu sou tímido, vou na igreja, mas quero continuar tímido. Eu venho na igreja, eu sou ignorante, mas quero continuar ignorante. Mas peraí, vai fazer o que na igreja então? A igreja é para a gente mudar de vida. A igreja é para a gente ter uma transformação. Né? E eu vou falar um negócio para você. Não é todos que conseguem ter uma transformação só vindo no culto. Porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Né? A palavra de Deus, ela tem tudo. Né? Mas só que tem pessoas que é o seguinte, se não tiver uma pressãozinha, ela não muda. Ela não transforma. Entendeu? Então, por exemplo, ela aprendeu aqui que a timidez é pecado, é errado. Mas ela às vezes não consegue perder a timidez só ouvindo aqui, mostrando para ela que está escrito que a timidez é pecado. Ela não consegue perder. Ela vai conseguir perder a timidez praticando ali, se envolvendo, falando, participando. Você entendeu? Então, ó, presta bem atenção. Casamento, eu coloquei aqui a palavra casamento. Irmãos, casamento. Casamento é uma maravilha, né? Casamento é um negócio maravilhoso, né? Nunca tem briga, nunca tem fight. Casal nunca discute. Entendeu? Né? Irmãos, eu não estou nem falando baseado no meu, que o meu até que é bom demais, né? Eu estou falando baseado mais até no casamento das outras pessoas que eu vou aconselhar. Mas o meu também, a gente mesmo sendo pastor, às vezes sai uns fight, né? Entendeu? Viver a dois, a comunhão é difícil, irmãos. Sabe o que é fácil? Fácil é você não casar, não ter filho, não entrar na arca. Isso é fácil, isso é vida boa. Entendeu? Mas sabe que no fim que vai dar nisso? Sabe o que vai dar nisso no fim? Vai dar em caminho de morte. Entendeu? Falar uma coisa para você. Tem graça o cara viver 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O apóstolo Paulo viveu. Deus, né, deu graça, deu sentido à vida para ele de outras maneiras, lógico. Mas veja bem, a gente não ter filho. Casamento é um negócio difícil, mas é algo bom, cara. Entendeu? Irmão, o casamento meu espremeu, eu muitas vezes espreme até hoje, é difícil viver a dois, tem hora que, né, você tem que tomar cruz, entendeu? A mulher quer tomar, você quer tomar açaí, a mulher quer tomar churrasquinho, entendeu? Você tem que tomar cruz, é um negócio, entendeu? Entendeu? Aí é um negócio difícil. Entendeu? Mas só que é o seguinte, irmão, a última coisa que eu me arrependo na minha vida, a coisa, irmãos, que mais deu trabalho para mim, sabe o que é? Tem gente que diz que filho não dá trabalho, dá alegria. E eu falo que isso não é verdade. Filho dá trabalho e muito, não é trabalho, é labor, é trampo. Mais que carregar pedra você só tem que usar a força. Cuidar de filho, você tem que usar a força, você tem que usar a inteligência, você tem que tomar a cruz, entendeu? Você tem que ter disciplina. É mais trampo do que carregar pedra. Mas veja bem, a última coisa que eu me arrependo na vida é de ter casado e ter tido filho. Você vai falar, você gosta de apanhar, né? Você gosta de sofrer? Não é que eu gosto de sofrer. É que é o seguinte... É sofrimento, é luta, mas o prazer que dá compensa. Então, eu vou dizer que eu até concordo naquela frase que diz assim, que filho não dá trabalho, mas dá alegria. Se for no sentido de que a alegria que ele dá compensa o trabalho, aí nesse sentido aí eu concordo 100% com essa frase, né? Aí compensa o trabalho. Então, o que acontece? A arca, o casamento, a criação de filhos... É difícil, é coisa que, né, você tem que abrir mão de muitas coisas. Você já viu pessoas que não é crente? Irmãos, você já viu, lógico, você viu muitas, entendeu? Pessoas que não é crente, mas depois que nasceu o menino dele, a pessoa mudou. Eu já vi muitos assim. A pessoa mudou, quer dizer, mudou, né? Se não se arrepender e não for para Cristo, vai para o inferno do mesmo jeito. Mas você não pode negar que ele mudou depois que nasceu o menino. Né? Eu me converti, meu filho, o pastor Rodrigo, tinha 12 anos. Eu mais novo tinha 8.
Quando me converti, eles eram grandinhos, entendeu? Mas eu já não era mais a mesma pessoa. Eu mesmo mudei muito depois que nasceu os filhos, entendeu? Eu ia fazer as coisas e eu pensava neles, né? Então, o que acontece? Olha o que diz o texto aqui. Eu coloquei 2 textos aqui para a gente ler. Provérbios 14:4 diz assim: não havendo bois no celeiro, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita, né? O contexto aqui, lógico, está falando de, né, na roça, o boi, usa o boi para lavrar a terra, para recolher os mantimentos. Então, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Se você não quer ter problemas, se você não quer ter dificuldades, se você não quer perder a timidez, se você não quer passar vergonha, se você não quer ter nenhum problema, você quer viver tranquilo, você não vai prosperar, você não vai ser ninguém, você não vai para frente, você não vai conquistar nada. Então, se você não quer ter trabalho, então tudo bem, não, boi vai sujar o celeiro, não põe boi lá não, mas na hora da colheita, de repente, você vai passar fome, que não vai ter boi para recolher o mantimento, para limpar a terra, e aí como é que faz? Então, quem não quer ter dor de cabeça, quem quer ter uma vida muito cômoda, ele não muda de vida, não avança, não prospera, não faz nada, principalmente na obra de Deus, entendeu? Então, o que acontece? Se você não enfrentar as dificuldades, Deus não tem como Ele transformar a sua vida. E os irmãos me perdoem, mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa trabalha, está fazendo faculdade, e tem uma situação, e por um período, ela vem uma vez só no culto, por semana, por um período, até passar essa fase e tal, tudo bem, aí beleza. Aí realmente tem situação, tem momentos que às vezes a pessoa, né, não tem como. Mas usar essa prática de vir na igreja só uma vez por semana, a vida inteira, como prática habitual, irmão, não tem transformação de vida não. A pessoa, eu não vou dizer que está perdendo tempo, mas que ela vai conseguir se transformar, acho que perder tempo não, sempre tem alguma utilidade, mas que ela vai conseguir ter uma transformação de vida, não. Ela pode ter uma transformação superficial, não vai ser real, né? A gente, para ter uma transformação real, você tem que ter um compromisso, você tem que se envolver, você tem que dar a cara para bater, você tem que participar, você tem que enfrentar as dificuldades. Se você não enfrentar as dificuldades, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Se você é tímido e tem vergonha de ir no PG, então você vai ter que enfrentar essa dificuldade para Deus transformar a sua vida, para Deus tirar essa timidez de você. Se você não enfrentar, você não vai continuar tímido a vida inteira. E muitas vezes, sabe, no finalzinho do PG tem um lanche, né? Na nossa igreja que não tem muito isso, porque a igreja é meio pequena ainda e os irmãos são bem joia, né? Mas na outra igreja que eu participava tinha mais PG, tinha 30, 40 PG, né? Ixi, acontecia direto, sabe? Tem um irmãozinho que tem mais condições financeiras, né? E não traz o lanche, porque diz que não tinha dinheiro. E aquele irmãozinho que tem menos condições financeiras, mas que é mais organizado, então, esse então tem que trazer o lanche dele e tem que trazer o do outro também. Entendeu? E aí, muitas vezes, você fala assim, aí o que acontece? Tem gente que não vai no PG, fala, não, o PG é aquele povo carnal, entendeu? O cara tem mais dinheiro do que eu, e tem a petulância, a cara de pau de ir para o PG e não levar o lanche. Santo Deus, mas você não vê que muitas vezes foi o próprio Deus que segurou o coração dele, para ele não levar o lanche, para testar você, para ver como é que se você ia ser avarento igual ele, se você ia ser, como é que você ia ser, entendeu? As dificuldades Deus permite, e muitas vezes Ele até provoca as dificuldades, que tem gente que se escandaliza com isso, né? Não, Deus permite, não é só que Deus permite, não, às vezes Deus faz mesmo, né? Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo. Não foi Deus que permitiu, não. Ele endureceu o coração de Faraó para Faraó ir atrás do povo para ver como o povo se comportava, para testar o povo. Muitas vezes Deus endurece o coração do irmão, do coleguinha,
do irmão da igreja para ver como é que você se comporta. E isso, né? Os PG, se a gente não participar do PG, a gente não vai ter uma transformação de vida. E a igreja, agora, se você está salvo, você crê que você está salvo, nós não temos mais que buscar salvação. A salvação é um presente de Deus. Agora nós temos que buscar uma transformação de vida, irmãos. Temos que buscar transformação de vida. A nossa vida tem que ser transformada, porque é para isso que nós estamos aqui, para ter uma vida transformada. O objetivo de Deus principal, de quem está no mundo, é salvar. E de quem já está salvo, qual que é o objetivo principal? Levar ele de volta à imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. O pecado quebrou essa imagem, tirou essa imagem e semelhança de Deus. Nós ficamos com a imagem do pecado. E Deus agora, dia a dia, quer levar-nos de volta à imagem e semelhança de Deus. Quer transformar as nossas vidas. Por quê? Tem gente que vai para a igreja e fica buscando a salvação a vida inteira. A salvação não se busca. A salvação do inferno. Aí, falando de outra salvação, sim. Mas em relação à salvação do inferno, você tem ou não tem. E é Deus que chama. E você arrependeu ou não arrependeu. E salvação não se perde. Entendeu? Então nós somos salvos. Você quer que você é salvo? Então não, você está salvo, acabou. Não tem mais. Isso aí está resolvido. Nosso problema agora é ter mudança de vida. Ter uma vida transformada. Entendeu? E o que acontece? O PG te força a ter mais compromisso. Por quê? Na igreja você fala, uma igreja grande, às vezes a pessoa fala, se eu não for, ninguém nem vai perceber que eu não fui, não tem nenhum problema. Agora no grupo, às vezes tem lá 3 casais no grupo. Eu falo, hoje eu não estou com vontade. Mas só tem 3 casais no grupo, se você não for, acabou quase que o grupo praticamente, vai ficar só 2 casais no grupo. Pequeno grupo, aí você vai, não, eu tenho que ir, meus amigos lá, meus irmãos, vão ficar tristes se eu não for. Prestou atenção? Se você não permitir ser colocado contra a parede, se você não permitir, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Se você fugir da guerra, não tem como você vencer. Você tem que enfrentar a guerra se você quer vencer. Olha o que diz o Provérbios 27:17. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Vocês não devem ter entendido muito bem, né? Mas eu vou explicar. Dá para afiar um ferro com um pedaço de madeira? Não. Tem que ser ferro com ferro. Aí você afia o ferro para o ferro ficar adequado. E aí ele diz, como o ferro com ferro se afia, assim é o homem com o seu amigo. Um irmão afia o outro irmão. O irmão, ele é afiado na comunhão com os irmãos. O que afiado aqui significa o quê? Entendeu? Ele amadurecer, ele ir se aperfeiçoando, ele ir sendo útil. A faca sem corte não serve para nada, entendeu? Então afia com outro ferro. E o irmão, se ele não tiver um mínimo de maturidade, ele não produz na obra de Deus. E aonde ele vai conseguir a maturidade? Aonde ele é afiado? Aonde ele é mudado? Aonde ele vai amadurecer? É na comunhão com os irmãos. A gente falava, né? Uma outra igreja que frequentava, uns irmãos costumavam falar que tem irmão que é lixa. Lixa. Fala assim, cuidado, irmão, cuidado com aquele lá, aquele irmãozinho, aquele irmão é lixa grossa, hein? O que é lixa? Aqueles irmãos caem de pescoço, meio ignorante, meio bruto, né? Que não é muito, sei lá, parece que não é muito convertido, entendeu? Né? Que dá uns coices, dá uns, entendeu? Assim, falar, aquele irmão é para tratar a gente. Então eu falava assim, que esses irmãos assim, né? Graças a Deus, aqui não tem muito isso, irmão. Isso é milagre, viu? Isso é graça de Deus, né? Mas não, igreja maior, a gente geralmente sempre tem de tudo, né? Eu estava na igreja maior, tinha essas coisas. Eu tinha uma irmã que era a irmã Casca, a irmã Sul, entendeu? E tinha os irmãos que era lixa. Casca, você sabe o que é, né? A irmã Cascavel. A irmã Sul era a irmã... A irmã Sul era a irmã Sucuri, né? Então, e tinha a irmã, e tinha o irmão que era a lixa. Entendeu? Então eles falavam assim, que aqueles irmãos mais, coisa que aquele ali que tratava a gente, que a gente aprendia a amar de verdade. Porque amar quem é amável com você, quem é doce, quem é agradável. Entendeu?
Puxa vida. Aqui na igreja, aqui, a maioria dos irmãos aqui, eu acho que eles até fabricam mel na casa deles, porque eu falo, esse povo é tão doce, entendeu? E deve estar fabricando mel lá, porque, entendeu? Tão doce que são, é fácil de amar, mas você pega uma pessoa complicada, uma pessoa difícil, é ali onde você vai aprender a ter paciência, é ali onde você vai aprender a amar, é ali onde você vai ver, nossa, eu não posso fazer aquilo ali. Entendeu? Sabe, com essas pessoas você aprende também. Você aprende com quem faz o certo. Com quem que você aprende a ser honesto? Você pode aprender a ser honesto comigo? Pode. Eu sou uma pessoa honesta. Esforço para ser correto e ser honesto. Mas dá para você aprender a ser honesto também, sabe com quem? Com o Lula. Com aquele Eduardo Cunha, José Dirceu. Dá para você aprender a ser honesto com eles. Por quê? Sabe por quê? Você olha para ali e fala, eu não posso fazer aquilo ali. Aquilo ali é um exemplo de como você não fazer. Entendeu? Eu conheci uma família que o homem, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. E tinha 4 filhos. E os filhos aprenderam com ele a não beber. Eles aprenderam com eles, falaram, fazer isso aí que o meu pai faz, nós não podemos fazer, porque isso é ruim demais, isso prejudica demais, isso é terrível demais. Com quem eles aprenderam a abominar a bebida alcoólica? Aprenderam com o pai deles. 4 filhos, nenhum bebe, mas eles abominam a bebida alcoólica. Com quem que eles aprenderam que a bebida alcoólica é ruim? Com quem que eles aprenderam que a bebida alcoólica é terrível? Com quem que eles aprenderam que a bebida alcoólica faz mal, prejudica o casamento, judia da mãe? Com quem que eles aprenderam? Com o pai que era pinguço. Então nós temos que aprender como fazer o certo com quem faz o certo, e muitas vezes aprender com quem faz o errado. Falar, olha, do jeito que esse cara aqui faz, eu quero fazer também. Do jeito que ele faz, mas do jeito que aquele outro ali faz, eu não posso fazer. Entendeu? E aí quando você pensa, quando você percebe que tem um irmão mais imaturo do que você, que dá uns coices, que dá umas coisas assim, aí você percebe, nossa, tem gente precisando mais de ajuda do que eu. E aí então, você ao invés de criticar, ao invés de se achar o bambambam, você acha, não, eu posso ajudar. Acho que já está na hora de eu começar a ajudar. Porque tem gente que está numa situação pior do que eu. Esse irmão não tem paciência, eu vou ter paciência com ele, vou ajudar ele, porque o nível dele está pior do que o meu. Entendeu? Você tem que, quando você percebe que o nível de algum irmão está pior do que o seu, é num objetivo de tentar ajudá-lo, não num objetivo de criticar e de achar, eu sou o máximo. Prestou atenção? Então, se a gente não enfrentar a guerra, irmãos, Deus não tem como mudar a vida da gente, não tem como nos transformar. Davi pegou os soldados, amargurados, endividados, e transformou os maiores heróis da história. Mas por quê que a vida daqueles homens foram transformados? Porque eles não fugiram, eles não correram da guerra, eles não fugiram, eles enfrentaram. A gente tem que enfrentar as coisas. Tem igrejas que não têm um pequeno grupo, e são igrejas sérias. Eu não estou criticando, são igrejas sérias. Eu espero que aqueles que ouvirem, principalmente tem igrejas reformadas aí que tem um ensinamento maravilhoso, e que o pastor ali é um homem de Deus, mas não tem os grupos. Ele pode tirar nota 10 como pregador diante de Deus, mas como pastor não, porque sem os pequenos grupos não consegue pastorear direito, organizar direito. Ele vai pastorear de mais um e de menos o outro, não vai ter uma organização. Você viu a situação de Moisés como estava. Moisés não estava conseguindo pastorear direito. E o conselho de Moisés foi esse: continue ensinando, continue transmitindo as leis, ensinando. A impressão que dá ali, é claro que Moisés estava indo muito bem no seu ensinamento, mas na questão do pastoreio não estava em falta. Moisés ele não estava dando conta, estava cansado para ele,
Mas tem uma outra questão também. Quando nós temos o pequeno grupo, nós damos chance das pessoas crescerem. Por quê? Porque uma igreja com 100 pessoas, no caso aí já teria 10 grupos. Né? 10 grupos. Tem 10 oportunidades para você ser um líder. Tem mais 10 oportunidades para você ser um anfitrião. O anfitrião é aquele que abre a porta da casa para receber. A Bíblia diz que Obed-Edom, ele recebeu a arca, sabe quando aquele quando estavam levando a arca, e ninguém queria ficar com a arca, porque a arca matou Uzá. Então ninguém queria ficar com a arca. O Obed-Edom recebeu a arca, ficou 3 meses na casa dele, a Bíblia diz que tudo ele prosperou. E olha que nós não pregamos aqui, nós não somos da teologia da prosperidade. Né? Mas, né, então o PG, irmãos, precisa ter na igreja, você precisa participar do PG, do pequeno grupo. Né? Então a organização é muito importante. Né? Uma igreja que não tem um pequeno grupo, eu comparo ela meio quase que como um material de construção. Um material de construção, o material que está lá é falso? Não, o bloco que está lá no material de construção é bloco, tanto quanto o que está aqui, mas lá está tudo meio amontoado, e aqui não, aqui está organizado. A Bíblia não compara a igreja com um material de construção, a Bíblia compara a igreja com um edifício. A Bíblia diz que a igreja é algo organizado, e não tem como se organizar sem o pequeno grupo. Toda a história da igreja tinha os pequenos grupos. Você viu que lá em Moisés já começou os pequenos grupos. Né? A igreja primitiva trabalhava nas casas, e os reformadores também, a maioria deles no início trabalharam com os pequenos grupos, principalmente John Wesley. Não somente ele, mas ele foi o que deu mais uma ênfase no pequeno grupo. Ele chamava de clube de santidade, que era os grupos. Por que ele chamava de clube de santidade? Ele achava que o único jeito de se tornar mais santos era no pequeno grupo. Mais santos no que sentido? No sentido de santo não é santo, santo ou você é ou você não é. Mas mais santo ele se referia era no sentido de mais maduro, de amadurecer. Ele via a maturidade como santidade, né? Como santidade. Em um certo sentido também, né? Não deixa de ser, né? Quanto mais maduro você tiver, né? Quanto mais você segue a Deus, você obedece mais fiel, mais santo, tal. Nesse sentido, sim. Mas maturidade, a maturidade, ela vai atingir o ápice se você tiver num pequeno grupo, senão vai ser difícil, né? Se você não tiver num pequeno grupo, você vai ser mal pastoreado. Entendeu? Você vai ser mal pastoreado. Né? Porque não tem como a gente se organizar tão bem assim. Né? Então, quem está no pequeno grupo, ele vai ser mais bem pastoreado. Porque a organização facilita. Porque o pastor ele não é mágico. Moisés, você viu que Moisés não conseguia fazer mágica. Pastor, ele é ser humano. Entendeu? Então, tem que ter uma organização. Né? Ah, mas Deus pode tudo. Pode. Esse Deus que pode tudo mandou fazer os pequenos grupos. Ele sempre trabalhou com a igreja dele, base de pequeno grupo. Deus pode tudo naquilo que depende só dele. Isso que a gente nunca pode esquecer. E por último, hoje é dia da Santa Ceia, eu tenho que encerrar aqui, nem deu tempo para falar a respeito de um dos pontos mais importantes, irmão, a perseguição. Né? O quarto ponto aqui importante, a perseguição. A igreja, irmãos, presta atenção. Se a igreja não tiver os pequenos grupos, ela não vai suportar uma perseguição. Se vier uma perseguição forte, generalizada, se a igreja não tiver organizada em pequenos grupos, ela não vai suportar. Se vier uma perseguição, o que vão fazer com esse prédio? Vão transformar ele numa escola, numa delegacia, num presídio, sei lá o que vão transformar. Entendeu? E vão acabar com a igreja aqui. Mas a Bíblia não falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja? Falou contra a igreja, não contra o prédio. Certo? O prédio, pode ter certeza, vai fechar, e vai fechar mesmo quando vier a perseguição. O que não vai fechar é a igreja, se ela estiver organizada nos pequenos grupos. Porque se a gente não estiver organizado nos pequenos grupos, vier uma perseguição, o que vai fazer? Vai acabar a igreja, irmão.
E a chance de vir essa perseguição, eu vou falar um negócio para você, Deus nos deu um refrigério aí com as novas autoridades que estão entrando aí. Mas com as autoridades antigas, já estava esses negócios aí, ó. Tem gente, tem coisa lá, tem leis lá tramitando no Congresso que não foram aprovadas, e em nome de Jesus nem vão ser agora mesmo, porque com essa mudança aí de autoridade aí, né? De presidente, essa mudança de deputado, nova eleição, mudou tudo, né? Então, não vão conseguir aprovar mesmo, mas tem leis lá, por exemplo, tem uma lei lá, por exemplo, que não poderia mais pregar o evangelho na rua, só dentro dos prédios. Fiquei sabendo que tem essa lei lá no Congresso, tramitando, só que não foi aprovada ainda, né? E nem vai ser. Mas qual que é o objetivo? Quando alguém quer proibir que se pregue nas ruas. Não, você quer pregar o evangelho? Você prega dentro da igreja. Na rua não, a rua é de todo mundo. Se você prega na rua, você está atingindo a quem não quer e tal. Qual que é o objetivo de alguém assim? É alguém que está contra o evangelho. Claramente é alguém que está se posicionando contra o evangelho. Se ele está se posicionando contra o evangelho, se ele conseguir aprovar uma lei dessa, esse é só o primeiro passo. A hora que aprovar essa, ele vai tentar fazer outra para impedir a pregação dentro das igrejas também. Entendeu? Então, se vai vir a perseguição amanhã ou depois, daqui a 10 anos, daqui a 20, eu não sei. Deus não falou comigo, não desceu, não falou comigo isso aí, entendeu? Mas eu sei que, segundo a Bíblia, ela pode acontecer. A qualquer momento a gente tem que estar preparado. Então, a perseguição, né, é muito importante, os pequenos grupos. Eu poderia falar aqui horas e horas a respeito disso, eu tenho mais tanta coisa para falar. Mas eu nem quero que você aprenda tudo num dia, que você não vai conseguir também. Eu espero que essa mensagem, né, fique no seu coração e que você entenda, né, a importância do pequeno grupo, né? E eu quero dizer, uma coisa é você não estar no pequeno grupo por um período, estou fazendo uma faculdade, ou estou, né, final de ano agora, né? Tem irmãos que precisam trabalhar, né? A gente, enquanto está em carne e osso, a gente não vive de amor e nem de fé, né? A gente vive de arroz e feijão, né? A fé nos leva, né, a trabalhar e a crer e a lutar e tal, mas aqui a gente está na matéria ainda. A gente precisa das coisas materiais. Então, uma coisa é quando você entende que é correto, mas você está num período que de repente está difícil e logo você vai trabalhando e orando para Deus, para você conseguir vencer esse período e quando for possível participar, né? Isso que deve ser o nosso pensamento. Amém? Glória a Deus. O pequeno grupo é muito importante, irmãos. Muito importante. Amém?